Obrigada, Sr. Presidente, Sr. Primeiro-Ministro, Srs. Membros do Governo, Srs. Deputados. Hoje falamos de narrativas cor-de-rosa. Sobre a pobreza, o Governo acena com dados que parecem retratar só melhorias, mas depois vemos indicadores que traduzem um país cada vez mais igual na pobreza, uma taxa de privação onde, por exemplo, uma refeição quente, famílias que estão privadas de uma refeição quente aumentaram 25%, onde a taxa de intensidade de pobreza nas crianças é maior do que os adultos e superior a 26% da União Europeia. Num país falhado a este nível, apresenta uma estratégia nacional contra a pobreza, onde nem as autarquias envolvem, como se fosse possível tirar o poder local e a política de proximidade deste tema. Não há uma abordagem estrutural. Pior, não temos um modelo económico e social, uma ação governativa e uma visão de país para ultrapassar isto. Porque a realidade vai muito para além do cenário cor-de-rosa e dos planos em papel. Mais pobres em relação à Europa, mas igualmente pobres dentro de Portugal. Mas eu não posso deixar de trazer o tão famoso tema da sustentabilidade que a Ministra tanto fala, ou melhor, da insustentabilidade da segurança social. O tema é complexo, bem sei, mas depois também são capazes de vir dizer que queremos vir aqui assustar. Mas nós temos de dizer com coragem, frontalmente, que as pensões não estão asseguradas para as gerações mais novas. Nós temos de dizer com coragem que as gerações mais novas receberão menos de metade do último vencimento da vida de trabalho. Dizer que tudo está bem em nada ajuda e, digo mais, nem sequer é responsável do ponto de vista de política pública e prejudica que façamos o tão necessário debate e reforma das reformas. E ainda sobre dados, comecemos pelo saldo previsional, o saldo da Segurança Social, que entra a negativo na década de 30. Não parece pelo discurso que acabámos de ouvir, mas é isso mesmo. E a década de 30, sim, já aproxima. Acenam com a satisfação o ganho de alguns anos, eu diria que é a satisfação da decisão da velocidade para a qual vamos para um abismo. E falamos também de um fundo que não se esgota, mas afinal vamos ver os pressupostos no próprio relatório do Orçamento de Estado e afinal esgota-se. Porquê? Basta uma variaçãozinha nos pressupostos, que já lá vamos falar um bocadinho melhor sobre isto. Sobre o reforço do fundo, e evidentemente que o reforço do fundo é importante, é algo importante do ponto de vista do resultado, mas não é com base na sustentabilidade na segurança social. Nós estamos a falar de um reforço de capital e de transferências de impostos as mais altas, quer este ano, quer no próximo ano. Ou seja, não é pela sustentabilidade da segurança social. Falar aqui de sustentabilidade faz lembrar a história da TAP de falar de lucros depois de injetar 3,2 mil milhões de euros. Para que todos sejamos conscientes, o relatório complementar do Orçamento de Estado é claro em que no período considerado há menos 25%, haverá menos 25%, repito, população ativa. As projeções demográficas estão bem sustentadas em estudos internacionais, o problema está nos pressupostos macroeconómicos. Num tempo, e recordo, cito, desemprego em resultados extraordinários. Dito pelo Sr. Primeiro-Ministro, dito pela Sra. Ministra, fazem projeções para todo o período, imagine-se, baseado que o desemprego se vai assim manter. O que é que acontece? Redução de população ativa, sem crescimento económico suficiente, sem ganhos de produtividade. Dizem no relatório do Orçamento de Estado que vão manter as contribuições da Segurança Social em percentagem do PIB. Por isso, termina assim a perguntar, para que a conta do fundo bata certo, qual é que é a resposta certa, Sra. Ministra? Vai aumentar ao longo deste período as contribuições na Segurança Social? Vai aumentar o tempo da idade de reforma da Segurança Social? Assume que os portugueses vão ter metade ou menos do valor de reforma face ao último vencimento ou todas as respostas anteriores? Obrigado.